Graças a Deus. Olá, meus queridos, boa noite. Que a bondade do Senhor enche seu coração ainda mais. E a gente ouve essas palavras, mas a verdade é que antes de sentar à mesa com o Cristiano, ele já era amigo do Jackson. E o Jackson via me dizendo: você tem que conhecer o Cristiano, você tem que conhecer o Cristiano. Aquela coisa que você tem amigos em comum e você vê que um tem um DNA de outro, você tem que se conhecer, porque a hora que você se conhecer, vai dar um encaixe, que é exatamente isso que acontece. Eu estou feliz de estar nessa casa demais. Na verdade, eu cheguei a cometer um ato extravagante na minha vida para estar aqui, porque esse final de semana é o nosso café com pastores em Itajaí, e olhando para trás, não sei o dia que eu faltei em um por todos esses anos, mas era o desejo realmente de estar aqui com os irmãos. Muito agradecido. Estava ali, eu admiro esse homem. Ele fala, tem gente, para mim sempre foram as pessoas que eu mais admirei, por isso que eu tenho uma admiração assim pela minha Lulu, porque as pessoas que falam as coisas mais poderosas e mais sublimes são aquelas pessoas que não falam. O apóstolo ele é um camarada, não é que não fala, ele fala sem abrir a boca, ele está em silêncio e ele fala. E isso é fantástico, porque a minha Lulu é assim, ela fala coisas tremendas sem abrir a boca. Por isso que a mulher que eu mais admiro na Bíblia, nada contra a expressão visível da mulher, nada, mas a mulher que eu mais admiro na Bíblia é a mulher de Noé. Ninguém sabe o nome dela, nunca se falou sobre ela. Eu não conheço uma mulher mais exitosa do que a mulher de Noé. Uma mulher que trabalhou e conseguiu dar um amparo para a loucura de um homem, que uma loucura de um homem tinha com Deus. E esse homem tinha filhos, e conhecendo os homens que eu conheço, o cocô que era limpado na arca de Noé, não era Noé que limpava, não era os filhos de Noé que limpavam. Você já sabe que essas coisas para quem fica. E então tem pessoas que elas, o silêncio delas parece que grita. Eu fico olhando o apóstolo, o Eli, né? Eu não quero errar o nome. E já desde sempre eu fico olhando esse homem assim. Eu acho fantástico, que eu sou do tipo do Cristiano. Nós, para ter uma conversa, nós temos que cronometrar, tem um trato, 3 minutos para vocês, depois 2 de réplica, depois mais 1 da tréplica. A gente tem que trabalhar isso antes, senão chega uma hora que a gente perde o respeito e os dois falam junto mesmo, está tudo bem. Mas a gente está muito feliz de estar aqui. Eu estou com a minha Lulu. A minha Lulu, ela é uma pessoa formidável, fantástica. Ela é um remédio para nossas vidas. E algumas pessoas até perguntam por que ela não prega. Digo, cara, ela é que prega, eu uso o microfone. Ela me prega e eu prego. Ela tem uma capacidade de simplesmente... Tem pessoa que não fala, tem pessoa que exala. E a minha Lulu, ela é uma mulher que não fala muito, ela exala muito. Ela é um balizador na nossa casa, uma mulher de um sensor no espírito muito refinado. Nós somos casados há 24 anos. E Deus nos deu graça. Às vezes a gente até quer acreditar que tem alguma coisa que a gente tenha feito assim para contribuir com isso, mas aí logo tem que cair na real. Foi um favor de Deus que veio sobre a nossa casa para proteger o propósito, provavelmente. Mas a gente, depois de 24 anos de casados, a gente tem uma coisa nossa de namorar, nós ficamos sentados na cama até 2, 3 horas da manhã conversando.
E só de ficar conversando nós estamos experimentando assim uma amostrinha do que seria a síndrome do ninho vazio, porque nos mudamos para Campinas faz um mês e pouco, e as nossas meninas ainda estão morando em Itajaí, então nós estamos sozinhos. Cara, nós não sabemos, não vamos, se o dia que elas vierem a casar, nós não vamos saber o que é ninho vazio, já deu para ver, porque é uma coisa que Deus deu. Deus nos deu 2 filhas maravilhosas, a Bel, a Sara. É tão complicado a gente falar de filho, porque pai não fala de forma imparcial, né? Não consegue. Mas elas realmente vieram e têm se desenvolvido debaixo do nosso teto de uma maneira que nos fez cumprir a palavra de Deus. Tem um provérbio que diz que os filhos dão delícias à alma do pai. E elas realmente deram delícias e dão delícia à nossa alma. A gente nunca teve a experiência negativa que muitos pais já tiveram de ter o filho na crise da adolescência ou da pré-adolescência, coisa desse tipo. Elas nunca nos deram isso, mesmo sendo muito autônomas e tendo vida própria. Não empurra que eu não gosto. Se fosse o Bertelli, já ia dizer que o anjo estava pegando o negócio e tal. Mas eu não sou profeta, eu sou pastor, então eu não tenho essa conversa. Vou deixar aqui. Mas de qualquer maneira, vamos pensar que o anjo diz: olha, gente, não tem hora para acabar. Eu até gostaria que você pudesse, quem sabe, esconder o seu relógio, que eu já tive que esconder o meu, então. Eu sempre brinco fazendo um ajuste com o pessoal. Eu digo: olha, eu não olho no relógio para mim não me sentir culpado, você não olha para não dar raiva, e é a melhor maneira que a gente vai até o fim. Mas se você precisar levantar, sair por conta do seu horário, a gente vai compreender. E eu trago o abraço do apóstolo Luiz Hermínio, eles dão um abração no povo lá. Eu estou gazeando o nosso café com pastores em Itajaí. E eu não sei se a minha Lulu quer falar alguma coisa. As meninas querem dar uma saudação. Você quer agradar a filha adolescente, você pega o microfone, fica aí de pé, não sei o que, eles amam isso, né? Então, mas elas já tiveram que vencer isso. Nós temos alguns momentos nesse final de semana para repartir algumas coisas, creio, de céu para nossa esfera de família. Mas talvez nessa noite, como algo introdutório, eu gostaria de pensar que pudéssemos trazer uma panorâmica que nos colocasse dentro de um cenário para podermos compreender ou assimilar melhor e absorver melhor todas as outras coisas que vamos discorrer por essas horas aqui. Eu gostaria que nessa noite a gente pudesse mais do que falar, você que está na sua cadeira, falarmos aos céus dessa cidade, falarmos nas regiões celestiais. Nós viemos de combates grandes nessa nação, e eu gostaria que a gente pudesse pensar um pouco juntos sobre isso. Amém? Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Mateus. Nós vamos abrir 2 textos. Eu gostaria de ler 2 textos, e a partir daí, então, perdão, eu falei Mateus, mas é Lucas 17, embora esse texto esteja no Mateus 24 também, mas eu gostaria de ler em Lucas 17, e depois nós vamos ler o Salmo 1, e a partir dessas 2 junções, a gente vai tentar desenvolver um pensamento aqui. Ó Deus, nós queremos te dar graças por essa noite. Queremos estar com a nossa mente, o nosso coração rendido a Ti. Eu gostaria de pedir ao Senhor aquilo que certamente já foi colocado em intercessão e oração, mas eu quero colaborar com esse pedido, ó Deus. Que tudo que é nosso
cada uma pessoa que está nesse lugar, que seus familiares que não estão aqui, filhos, amigos, parentes, ó Deus, seus trabalhos, suas casas, carros, tudo que leva o seu nome, tudo que circunda essas pessoas, estejam guardados debaixo do teu sangue. Eu oro, Deus, para que o Senhor levante trincheiras sobre esses quarteirões aqui. Eu oro, Senhor, para que os teus anjos, guardiões de cidade, anjos guardiões de bairros, anjos guardiões de trânsito, anjos, Senhor, guardiões, estejam apostos, estejam, Senhor, posicionados para cercar e guardar esses dias, essas horas. Deus, em nome do Senhor Jesus, eu oro para que esse ambiente seja um ambiente onde a única voz audível nesse lugar seja a voz do teu Espírito. Eu oro para que toda palavra se cale diante da tua sabedoria. Como foi lido aqui, ó Deus, nós te damos graças, porque o Senhor ocultou essas coisas dos sábios deste mundo e revelou aos seus pequeninos, e nós aceitamos a tua sabedoria, que é loucura para esse mundo, mas para os que se salvam é poder de Deus para todo aquele que crê. Toma a nossa mente, toma o nosso coração, Senhor. Nos dá um espírito rendido, nos dá um lugar em ti, Deus, onde somente o teu nome seja glorificado. Limpa a nossa mente, perdoa-nos, Senhor, tudo aquilo que passou pelos nossos lábios, que não colabora com a tua vontade, com a tua verdade. Sim, Senhor, perdoa-nos. Libera aquela graça, Deus, aquela graça. Que haja pureza em nós, Senhor. Que haja pureza em nós. Lucas capítulo 17. Diz assim, no versículo 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: o reino de Deus não vem com aparência visível. Versículo 26. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e o destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Salmo de número 1. Salmo número 1. Eu não acredito que o Salmo número 1, ele seja o número 1, porque dos 150, um teria que ser o número 1. Eu sempre fui muito atento à cronologia das postagens bíblicas, porque debaixo da presciência de Deus, eu acredito que Ele organizou a cronologia das postagens, porque as cronologias das postagens não determinam a cronologia dos acontecimentos. Mas como postagens, Deus tem a sua maneira de comunicar coisas que vêm antes e coisas que vêm depois, na sua ordem, no Espírito, ainda que no calendário do Logos, ou melhor, do Cronos, elas estejam em tempo diferente. Então eu acredito que o Salmo número 1, ele é a matriz de todos os salmos, assim como a parábola do semeador é a matriz de todas as outras parábolas. E o Salmo número 1 vai dizer assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, e ele não se detém no caminho dos pecadores,
e não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela, na sua lei, medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cujas folhas não murcham, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, porém como a palha que o vento dispersa. Vou voltar e vou ler Lucas capítulo 17, versículo 20, você já leu, eu não precisaria mais abrir, só para dizer o seguinte: interrogado pelos fariseus, quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: o reino de Deus não vem com aparência visível. Isso aqui tem que ter extremamente relevância para nós. Quando interrogaram Jesus a respeito do reino de Deus, embora Jesus dizendo, quando ele pisava o pé em algum lugar, ele dizia: é chegado a vós o reino de Deus, porque ele é o reino de Deus. Mas também, acerca da sua segunda e última vinda, ele vem estabelecer o governo dele, e ele diz: o reino de Deus não vem com aparência visível. Mesmo aquilo que é físico, que leva ao reino de Deus, não vem com aparência visível. Por isso que Jesus pergunta aos discípulos: quem vocês dizem que eu sou? E Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus diz: Pedro, você viu o invisível. Você viu o invisível. E olha que os outros discípulos não tinham Jesus como homem comum, tinham ele como rabino, tinham ele como mestre, tinham ele como um profeta, tudo ligado a Deus. Mas Pedro viu o invisível. O reino de Deus não vem com aparência visível, ou seja, tudo que você vê, tudo que você toca, não é reino de Deus. Naquilo que é visível. A Bíblia diz que Paulo escreve dizendo: nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. Então, Paulo está fazendo um apontamento antagônico, um apontamento contrário. Está dizendo: nós não andamos por vista, andamos por fé. Então, o que é contrário de fé? Tudo aquilo que eu vejo. Tudo que eu vejo depõe contra o reino invisível, perpétuo e inabalável. Por isso o Salmo número 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. E isso é um declínio espiritual, é algo processual, não é algo que acontece no mesmo tempo que você leu esse versículo, uma fração de segundos. Não, está dizendo: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Isso é um processo de um declínio espiritual, de alguém que anda no que não deve andar, depois vai parar naquilo que não devia parar, e por fim se assenta assim, fica pregado, anda, para e senta. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Andar no conselho dos ímpios não quer dizer você ouvir um conselho de um ímpio, no sentido de que você está no seu trabalho, com problema no seu casamento, e um ímpio ou uma ímpia diz para você: olha, se separa do seu marido, e você ouviu aquele conselho, decidiu separar, você andou no conselho do ímpio. Não é isso. Andar no conselho do ímpio significa dizer, você andar na cultura de pensamentos instalado nesse mundo, nesse tempo, aonde o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não vejam e não conheçam a glória do Evangelho de Cristo. Você pode estar frequentando cultos há anos, frequentando uma igreja evangélica há anos, e andar no conselho do ímpio.
Pessoas que têm a minha idade, muitos dos pais que têm a minha idade, e dos avós de pessoas que têm a minha idade, viveram na roça, de sol a sol, como se diz, pegando o sol das 6 horas da manhã, até as 6 horas da tarde. Nunca se ouviu falar que algum deles morreu com câncer de pele? Desde quando nasceu a indústria do protetor solar? Decidiram que se pega sol, pega câncer de pele. E se você pegasse o sol do meio-dia, então pode preparar um plano fúnebre para você ir pagando, que você vai morrer. Hoje a doença do século, que é a chamada depressão, que na maioria dos casos, fisiologicamente falando, é a ausência da vitamina D, que só vem pelo sol, e os médicos verdadeiros já dizem que o melhor momento de pegar o sol é o meio-dia. O que houve, gente? Nossos filhos, nossos pais, avós trabalharam de sol a sol, nunca pegou câncer de pele. O dia que nasceu a indústria do protetor solar, o sol se endemonizou. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Bom, não pense que você está falando com alguém que não tem noção que uma pessoa pode ter câncer de pele. Claro, esconde qualquer contato com o sol todo o tempo, enche de pomada todo o tempo, o dia que pegar sol, obviamente. Mas essa é a questão que eu quero falar exatamente, para andar no conselho dos ímpios. Não é você ouvir um conselho de uma pessoa ímpia. Tem gente na igreja, pais, mães de filhos pequenos, que se o filho dá um espirro, a amoxicilina já cai da prateleira. Se o filho dá um espirro, já ataca os remédios que tem dentro de casa. Se não dá certo, vai na farmácia comprar remédio e pede no conselho para o farmacêutico. Se não dá certo, leva no médico. Se não dá certo, pensa, sabia, eu acho que eu vou orar. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Andar no conselho dos ímpios é muito mais do que você ouvir o conselho de um ímpio sobre alguma coisa gritantemente errada. Mas porque quem anda no conselho do ímpio é uma questão de tempo, vai parar no caminho do pecador e por fim vai se assentar na roda dos escarnecedores. Mas ele vai dizendo, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Uau! O Salmo número 1, ele precisa ser entendido então, porque versículo 1, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Versículo 2, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Então se é antes, para Deus, no Salmo número 1, o versículo 2 é o 1 e o 1 é o 2. Exatamente isso. Porque não andar no conselho dos ímpios não é você dizer em nome de Jesus, a partir de segunda-feira só vou andar no conselho de Deus. Não. Se você, antes disso, se você não é um homem, uma mulher que tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite, quer você queira, quer você não queira, você vai andar no conselho do ímpio, porque isso não está no seu poder de decisão, isso não é comportamental, isso não é escolha de conduta pessoal, isso é um poder interior que vem oriundo de quem medita na lei do Senhor dia e noite. Então ganhou a imunidade para não andar no conselho do ímpio. Isso não é um poder que está em você, não é como a dieta da segunda-feira que acaba no primeiro aniversário da semana. Não é como um plano estratégico que a gente faz para o dia 1º do ano. E nela medita dia e noite. Como é assim? Medita. Não é que lê, é que medita. Porque uma coisa é ler, outra coisa é meditar. Quando você lê, você sabe o que está escrito. Quando você medita, você vê o que Deus quer te mostrar com aquilo que está escrito.
Aleluia! Agora pensemos, o que é o novo nascimento? A Bíblia diz que Deus cegou o entendimento do incrédulo para que não veja o evangelho da glória de Cristo. Jesus disse que o reino de Deus, ele não vem com aparência. Então o que é o novo nascimento? O novo nascimento é o que Jesus disse: olha, Nicodemos, quem não nascer de novo não pode ver o reino. Quer dizer que se você só pode ver o reino que não se vê com aparência visível, se você nascer de novo. E o que é nascer de novo? É receber de Deus um olho interno para ver o invisível. E isso você não vê quando você lê, isso vê quando você medita. Quando você lê com esses olhos. Quando você medita com esses olhos que você ganhou para ver o invisível. Qual é a dinâmica do enxergar no olho visível? Para você enxergar, você precisa olhar nesse mundo físico, desse olho físico. Para ele enxergar alguma coisa, ele precisa ter um alcance de uma realidade física para esse mundo físico. Porque se o meu globo ocular libera uma visão, ele não vai me devolver nada. Ele não me devolve imagem até que ele bata numa realidade para esse mundo físico. Então quando ele bate em uma realidade, parou em algo físico, do olho físico, ele devolve uma imagem para o meu cérebro. Então eu vi. Só que eu não ando por fé, eu ando por vista. Tudo que eu vejo não fala sobre a realidade do mundo de Cristo, do reino de Deus que não vem com aparência, mas funciona igualzinho. Por quê? Porque o olho precisa bater em alguma realidade para o mundo dele, para devolver a imagem. É essa hora quando eu medito. Quando eu medito, o meu olho espiritual vai, de tanto eu meditar, uma hora ele bate numa realidade que é física do mundo invisível para ele, e devolve a imagem correta. Então esse olho, vê a enfermidade da minha perna. Quando eu leio que ele levou sobre si todas as minhas enfermidades, essa perna não é curada. Se eu passo a meditar nisso, chega uma hora que aquilo que eu li, de tanto eu meditar, quando ele enxergar a cura, ele me devolve. Porque ele devolve a imagem do que viu. Por isso é uma realidade para ler, outra realidade para meditar. Quando você lê, você vê o que olhos físicos podem ver. Quando você medita, você vê o que Deus quer te mostrar. Porque quando eu pensava, medita na lei dia e noite, eu digo, será que eu não vou trabalhar? Quem é que vai pagar o meu salário? Deus está falando para você ler dia e noite. Talvez você leia 10 minutos e medite dia e noite. E vai dizer que quem medita é como árvores plantadas a ribeiros, plantadas junto a ribeiros d'água. E agora vem o ponto que queremos entrar, que dá fruto ao seu. Quem medita na lei do Senhor não anda no conselho do ímpio, entende o tempo em que está vivendo, dá fruto ao seu tempo. É preciso hoje a igreja brasileira compreender o tempo que está vivendo, o dia que está vivendo. Porque só quem compreende os seus dias dá uma resposta para ele. Só quem compreende o tempo que está vivendo pode dar uma resposta para ele. Por isso que pessoas que compreendem os tempos que estão vivendo, não só dão uma resposta para ele, que acabam recebendo o nome daquele calendário. Por isso que você vai ouvir na Bíblia os dias de Elias, dias de Noé. Foi pessoas que entenderam tanto o seu tempo, que ganharam o nome do calendário. Jesus leu Isaías 61, que não está com número naquela época. Quando ele termina de ler, ele diz, hoje se cumpriu essa profecia, essa palavra. Ele estava entendendo exatamente o tempo que ele estava vivendo. Por isso ele pôde ser aquela resposta. Só quem compreende os seus dias
pode dar uma resposta para ele. Então Jesus diz, o reino de Deus, ele não vem com aparência, mas tem sinais sobre ele. A vida do Filho do Homem será como nos dias de Noé, será como nos dias de Sodoma e Gomorra. E ele dá uma dica para ninguém ficar inventando moda dentro da igreja, com seus múltiplos pensamentos, porque crente é criativo. Ele dá uma dica, olha, serão dias em que as pessoas compravam e vendiam, ou seja, a volúpia do consumismo seria uma coisa exacerbada. Será que já vivemos esses dias? Muitos que estão aqui são do tempo que quando ia num posto de gasolina, era para comprar gasolina. Hoje você vai num posto de gasolina, um pai atravessa a cidade toda, porque naquele posto é 15 centavos mais barato o litro de gasolina. Mas se ele vai abastecer o carro com a família, tem que estar tapando o olho de todo mundo quando para na bomba, porque sai de lá com batata frita, com Coca-Cola, com bolachinha, com sorvete, economizou os 15 centavos da gasolina, mas sai de lá. E ele deu uma dica, será como nos dias de Noé, para não ficar muito. Eram dias aonde compravam e vendiam, dia onde casavam-se e davam-se em casamento, ou seja, o conceito de aliança já não existia mais, trocariam-se de parceiros como quem troca de carro ou de sapato. Será que já vivemos esses dias? Dias de Sodoma, dias de Ló, dias onde o fluxo da imoralidade, da sensualidade, do lesbianismo, do homossexualismo, do amor ao prazer. Será que já vivemos esses dias? Bem-aventurado o homem e a mulher que medita na lei do Senhor, porque entende os dias que estão vivendo e dão uma resposta para ele. Serão como nos dias de Noé, serão como nos dias de Ló. Importa pensarmos sobre isso, porque irmãos, precisamos compreender os dias que estamos vivendo, para compreender sobre a família no tempo do fim, sobre a família no tempo dos últimos dias. Por que estamos perdendo algumas guerras dentro de casa? Não poucas, porque estamos lutando com armas que nos deram vitória no passado, mas não são suficientes para nos dar vitória agora. Quantos pais e quantas mães aqui, e do nosso Brasil, na igreja brasileira aqui, amam a Deus, servem a Deus, e tem que escutar os filhos chegando em casa, falando sobre coisas que você pensa, poxa, ensinei ao contrário disso uma vida toda. 6 meses de universidade, volta para casa com conceitos tão, oh meu Deus, cara, você pegar tuas economias, homens e mulheres que não concluíram nenhum 2º grau, homens e mulheres que ainda vivem financeiramente tão precária, pega toda a sua economia, investe na faculdade do seu filho, para depois de 6 meses ele pegar todo esse dinheiro e dizer, pai, eu sou ateu agora. Será que nós estamos compreendendo os dias que estamos vivendo? É preciso compreender os dias que estamos vivendo. No primeiro momento, eu quis achar defeito em pai e mãe, mas no segundo momento, eu comecei a perceber que pais dedicados a Deus, mães dedicadas a Deus, pais dedicados aos filhos, mães dedicadas aos filhos, de repente tinha que ouvir filhos. Eu não vou ficar aqui com frescura, irmão, vamos rasgar o verbo. Boa parte da igreja que tem um pouco de bom senso voltou no Bolsonaro.
não pensando que ele é o melhor, porque não estava sendo eleito para ser pastor de igreja, estava sendo eleito para ser presidente da república. E quando você vota para prefeito, para vereador, não é escolha sua. Alguém escolheu para você votar e deixou você escolher, das escolhas deles, 2 ou 3 escolhas, mas ainda não é a escolha sua. Não é verdade? Quantos candidatos a presidente tinha no primeiro turno? 6, 7, 8, não sei, 5, 6 ou 7. Não foi escolha minha nem sua. Você teve que votar na escolha de alguém. E quando você vota na escolha de alguém, o que você faz? Você não vota no melhor, você vota no mal menor. Porque na ausência do bem, é o mal menor que vai ocupar o seu devido lugar. Estou falando isso para você não achar que eu estou agindo partidariamente. Mas eu vi pais, mães com seu Facebook escrito Bolsonaro, e seu filho de 16, 17 anos, arrebentando com tudo aquilo que os pais mesmos estavam propagando. Aprendendo numa mesa de ensino, que o pai sua todos os dias, para pagar no final do mês, e ter que ver, experimentar aquilo ali. Não estou entrando no mérito de quem está certo e quem está errado. Estou entrando no mérito, irmãos, de um pai e uma mãe que simplesmente não consegue compreender como filhos vão desconectando. E não são filhos rebeldes necessariamente, não são filhos ruins necessariamente. Muitos deles não e não mesmo, mas simplesmente mentalidades foram sendo afetadas. O conselho do ímpio ficou tão agravado. Só que a igreja acabou, correu risco. Eu estava dizendo para o apóstolo Cristiano, a esquerda santificou a igreja, porque a esquerda apresentou pecados tão deploráveis, que a igreja por fim conseguiu se distinguir, e ficou santa daí. Irmãos, deixa eu te explicar uma coisa. Imagine que isso aqui é um marco zero, e aquele microfone é o ponto do 100% de uma régua de santidade, e você sai daqui com 0% de pecado, Cristo Jesus. A igreja nasceu aqui, e o mundo não vivia o que vive hoje. O mundo tinha muito mais pudor, e vivia com 20% do pecado, e a igreja em Cristo, 0% de pecado, dizendo, nós não somos igual ao mundo. Os anos passaram, a igreja saltou, foi para 40% de pecado. A igreja saiu do 0, veio para 20%, dizendo, não somos igual ao mundo. O mundo saltou de 40% para 60%. Aí a igreja pulou para os 60%, porque já não se identificava, não se distinguia mais. Precisou coisas deploráveis acontecer na nossa nação, para a igreja se distinguir. A nossa régua de medir ainda é Cristo. Pouco tempo atrás, 2 mulheres idosas se beijaram na boca, na novela da Rede Globo. A igreja ficou apavorada, saltou contra aquilo, disse, é uma vergonha. Por quê? Porque a igreja não quer 2 idosas se beijando na novela das 8, mas ainda quer a novela das 8. Ainda quer a novela da Rede Globo sem o beijo de 2 senhoras. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio. Agora, por favor, não pense que você está lidando com um cara santo. Não, você está lidando com um cara também que se apercebeu, disse, Deus, se não meditarmos na sua lei, não adianta escolhermos não andar no conselho do ímpio, porque isso não é mais uma escolha minha. Tem coisas que Deus me deu direito de escolher, tem coisas que Deus não deu direito de escolher. Adão não tinha a opção de comer ou não comer. Você já passou, Deus fala para Adão, você pode comer tudo isso aqui, esse aqui você não pode. Adão podia dizer, já que eu sou o primeiro de uma série, e eu determino toda essa série, sabe de uma coisa, eu não vou comer nada. Aí
toda a linhagem adâmica vem sem comer nada. Ele não tinha esse direito. Por quê? Porque Deus fez Adão o estômago e a fome. Então Adão não podia escolher se comia ou não comia. Adão teve que escolher o que comia. Se você não escolhe comer disso aqui, você não tem o direito de não comer nada. Você vai encher a barriga com alguma coisa. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio. O apóstolo Paulo, ele diz: irmãos, não vos embriaguei com esse vinho, que é uma fonte de devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Sabe o que Paulo está dizendo? Vocês vão beber de qualquer jeito. Você vai chapar de qualquer jeito, já que você vai chapar a chapa do Espírito. Porque você não vai ficar sem se embriagar. Vai ficar doidão, fica doidão do Espírito. Quer ficar doidão, irmão? Fuma um baseado da Bíblia. Porque isso aqui é tão doido quanto qualquer tipo de cocaína que você possa imaginar. Claro, sabe o que você crê? Meu irmão, você não é normal. Uma pessoa que crê num Deus que não vê, acredita que vai viver num lugar chamado céu, que não sabe onde é, fala uma língua que não entende. Cara, tu é doido. Bem-aventurado o homem. Eu preciso entender a guerra, os dias que estamos vivendo, compreender. E por que o apóstolo, por que Jesus fala dias de Noé e dias de Ló? Por quê? Porque são dois juízos final na Bíblia. Na sombra das realidades espirituais, são dois juízos final. Um juízo final que acontece em Ló e outro juízo final que acontece em Noé, figurando a igreja. Agora, o juízo final de Ló diz respeito à salvação. O juízo final de Noé diz respeito a reino. Porque uma coisa é salvação, outra coisa é reino. Uma coisa é você sair do Egito, outra coisa é você entrar em Canaã. Uma coisa é o batismo do Mar Vermelho, outra coisa é o batismo do Jordão. Uma coisa é os inimigos que saem do Egito para te puxar para trás. Outra coisa é os inimigos de Canaã que você tem que peitar e derrubar. Então, em Ló, quando vem fogo e enxofre, irmãos, fogo e enxofre na Bíblia quer dizer o quê? Como eu vou fazer de conta que você sabe, só pela sua educação, e também o pregador gosta de pegadinha, né? Nunca é a resposta que fica lógica na hora de falar, eu entendo isso. Mas fogo e enxofre na Bíblia quer dizer inferno. E desceu fogo e enxofre. Fogo e enxofre. Ló foi salvo? Foi. Porque isso é salvação. Agora, em Noé não. Noé fala de reino, porque em Noé tem reconstrução. E 8 almas, por quê? Porque 8 é o número do recomeço na Bíblia. Por isso Davi é o 8º filho. Por isso a circuncisão é no 8º dia, porque a circuncisão fala do novo nascimento, que é o recomeço para a eternidade. E quando Ló sai, vem fogo e enxofre, fala de salvação, de inferno. Com Noé não, quando as águas baixam, Noé tem recomeço. Porque uma coisa é salvação, outra coisa é você ser convocado para participar do reino do Messias, do reino do Messias e a sua reconstrução. É interessante porque Ló e Noé, quando o dilúvio veio, ele salvou toda a sua casa, ele pôde reconstruir o mundo. Ló não salvou sua família, não pôde reconstruir nem a cidade. Porque em Noé fala da reconstrução do reino. E como que isso acontece? Está ali depois com Gênesis, você pode ler. Quando as águas baixam. Irmãos, a Bíblia fala, Jesus fala de 2 casas, uma na rocha e outra sobre a areia. Sopra os ventos, transborda os rios e dão contra aquela casa. E a que fica em pé
Porque estava sobre o fundamento. Dilúvio não fala de soprar vento. Dilúvio é dilúvio. Fala que a água vai ser submersa. Aquela arca suportou um dilúvio. Quando as águas baixam, Deus fala: Noé, vem para fora com a sua família. Então a família vem para fora, porque fala do tripé do reino, da reconstrução do reino. Noé sai com a sua família. Quando Noé sai com a sua família, ele junta a família e constrói um altar. Quando ele constrói um altar, elemento 2, família que tem altar. Ele olha para o céu, tem um risco, um arco no céu. Deus, o que é isso? Deus diz: é a minha aliança. Porque família que tem um altar e uma aliança, isso é reconstrução de reino. Você pode ser jovem, você pode ser adolescente, mas isso é o tripé do reino: família, altar e aliança. Por isso que ele diz: será como nos dias de Noé? Casava-se e dava-se em casamento. A aliança, o conceito de aliança foi embora. E Deus é o Deus de aliança. Estamos guardados por Deus por causa da aliança. Então ele sai. Só que é lindo. Deus diz para Noé: Noé, quando Noé termina de fazer a arca, havia uma porta de madeira que dava para a terra. Quando acaba, entra todo mundo. A Bíblia diz que Deus fechou a arca pelo lado de fora. No filme, Noé puxa a arca com uma corrente. Na Bíblia, Deus fechou a arca pelo lado de fora. O que Deus estava fazendo? Deus não deu oportunidade para Noé ter uma maçaneta pela porta pelo lado de dentro. Porque Deus sabe que quando vem um dilúvio sobre a nossa casa, se a gente tiver uma maçaneta pelo lado de dentro, a gente prefere morrer afogado do que ficar ali e aguentar a pressão. Quem entende o que eu estou falando? Ele sabe. Ele não deixou Noé, porque, irmãos, família, tem hora que a pressão é tão grande que você prefere sair, morrer afogado do que ficar ali dentro. Só que você não acha a maçaneta. Tem gente na igreja que está casada até hoje, se pergunta: não sei como é que eu estou casada ainda. É porque Deus não deixa você achar a maçaneta. Cada vez que você tenta sair, a mão dele está do lado de fora, dizendo: aguenta a pressão, porque quando as águas baixarem, você vai ver. É ele segurando do lado de fora. Ah, meu Deus. Só que o lindo, ele diz para Noé, ele diz: Noé, no teto da arca, faz uma janela para o céu, uma porta para a terra de escape você não pode ter, mas uma janela aberta para o céu você pode, Noé. Quantos entendem o que estamos falando? Uma porta de escape você não pode ter, uma janela para o céu você pode ter. Por quê? Porque quando as águas baixarem, quem tem uma janela aberta para o céu, Deus abre uma porta para a terra. Todo mundo que aguentou algum tipo de pressão na família, no casamento, eleva um nível no seu âmbito de autoridade para agir na terra. Principalmente quem tem ministério sabe o que eu estou falando, mas isso é uma outra. Precisamos compreender os dias que estamos vivendo. Irmãos, estamos vivendo guerras que não imaginamos. Estamos vivendo combates que não pensamos. Precisamos entender os dias que estamos vivendo para dar uma resposta correta. Quando você olha para o cenário de hoje, você vai entender algumas coisas. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Apocalipse, por favor. Capítulo 12 de Apocalipse, versículo 9. Eu queria que alguém lesse bem alto para mim. Está escrito aqui? Eles estão escrevendo em algum lugar? Não. Aonde é que está, gente?
Já pensou que perigo? E foi precipitado o grande dragão e a antiga serpente, que se chama o diabo e Satanás, que engana todo mundo, que engana todo mundo, que engana todo mundo. Não é que mata, não é que atira, não é que esfaqueia, é que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e seus anjos foram precipitados com ele. Eu queria que pensássemos sobre isso. A Bíblia diz que fala de um dragão em Apocalipse. E vai dizer que esse dragão é a serpente lá do jardim do Éden. Era uma cobra no início de tudo. Em Gênesis era apenas uma cobra. Em Apocalipse, no fim dos dias, é um dragão. O que Deus está falando? Está falando da operação desse diabo, a operação desse Satanás, desse principado inimigo, príncipe das trevas. Ele tinha uma operação do tamanho de uma cobra no início das coisas. No fim dela ele está operando volupiamente como um dragão. As suas movimentações são muito fortes. Como ele estará operando nos últimos dias? Por meio de engano. Como enganando? Vamos pensar como ele começou tudo. Ele não começou derramando sangue, ele não começou esfaqueando, ele não começou atirando. Ele começou mudando o pensamento de uma pessoa. Satanás começou a sua obra mudando um pensamento. O primeiro conselho que entrou no mundo. Aqui, se ele começou com um pensamento, enganando as pessoas, aqui, ele vai estar ganhando, não com um pensamento, nem com muitos pensamentos, mas com várias filosofias e persuasivas, que podem inclusive levar o nome de Deus. Quantos entendem o que estamos falando? Por isso eu preciso entender os meus dias. Por quê? Porque quando, na figura das realidades espirituais, Deus levantou a figura do Messias, o libertador de Israel, que arrancou o povo do Egito. Irmãos, a saída do Egito está ali descrita. A minha saída do Egito espiritual e a sua, a minha Páscoa e a sua, por aquele sangue de um cordeiro, de um animal, marcado nas vergas das portas. O anjo da morte passou e eles foram livres na instituição da Páscoa. Nesse dia, quando havia um movimento, quando estava nascendo esse libertador chamado Moisés, ele veio para ser uma figura, um protótipo do verdadeiro libertador, o Messias. Quando ele estava nascendo, Lúcifer, o príncipe das trevas, no seu movimento no anticristo, ele mandou matar todos os machos que vinham nascendo, porque uma geração de libertadores estava para nascer. Ele teve percepção disso no espírito. Ele usou o faraó para matar todos os machos que iam nascendo, até que o verdadeiro Messias nasceu, até que o verdadeiro Messias veio, como Moisés disse, virá um semelhante a mim. Quando o verdadeiro veio, quando ele estava para nascer, o anticristo, quando entendeu os tempos, que a igreja não entendeu, mas ele leu as profecias, ele leu a Bíblia, ele entendeu os tempos, está nascendo o libertador. Ele usa Herodes para mandar matar todos os machos. E agora, nos últimos dias, na iminência da grande e última vinda do Senhor, o movimento está acontecendo. E o que ele está fazendo? A mesma coisa, mandando matar todos os machos. Mas nas culturas de hoje, você não pode assassinar crianças, ainda que as bancas de abortos estão por aí, mas você não pode sair matando crianças. Então você usa mesmo engano da serpente, um grande dragão. Se eu não puder matar uma criança, mas eu quero matar os machos, então com as ideologias que eu crio nas bancas escolares, eu não matando o macho, eu não preciso matar a criança. Eu preciso entender o combate que eu estou vivendo. Hoje a nossa guerra, irmãos, são com as muitas filosofias, muitas ideologias. São mais do que palavras, são movimentações poderosas, fortes do Espírito. Deus me ajuda a manter a minha mente ilustrada. Entenda uma coisa:
Nossos filhos estão indo para as universidades. E eles estão sendo assolados pelo absolutismo da relativização. É paradoxal o que eu estou falando. O absolutismo da relativização. Não tem nada mais é absoluto agora. A única coisa que é absoluto é que tudo é relativo. A ditadura da relativização. Deixa eu te falar o que é relativo. Você está andando de carro, eu e você estamos dando uma volta de carro. Com relação a você, eu estou parado. Mas nós dois, com relação ao que está fora do carro, estamos andando, em movimento. Isso é a lei da relatividade. Não passa muito disso, não. Só que usaram nos bancos das escolas, e sobretudo das universidades, que tudo é relativo. Não tem mais um absoluto. Quem você é? Você é um homem? Depende, você também pode ser uma mulher. Ou homem, uma mulher. Ou metade homem, metade árvore. Até que você se transforme num ser híbrido. Um ser que não tem definição. Por quê? Porque nada é absoluto, depende de como você vê. Tudo é relativo. E quando tudo é relativo, o que você aprende no final? Você ganha um diploma de quê? Um diploma de dúvida. Porque você não tem a verdade sobre nada. Tudo é relativo. E por que as universidades transformaram-se em fábrica de dúvida? Por um único motivo. Porque a Bíblia diz que a fé é a certeza. Se eu fabrico a dúvida, eu mato a fé. Preciso entender com que tipo de espíritos eu estou lutando. Mas a professora que está lá é de carne e sangue. O professor que está lá de carne e sangue. Eu não tenho que lutar contra a carne e sangue. Mas eu preciso entender em que tempo eu estou vivendo. Em que dias eu estou vivendo. Nossos jovens. Deixa eu dizer uma coisa. No reino do Espírito você não é relativo. No Espírito você é absoluta. Meditando na lei. Dia e noite. Precisamos, irmãos, dar a mão à palmatória ao mundo da esquerda. Precisamos dar a mão à palmatória ao homem chamado Karl Marx e outros. Não é vergonha admitir quando alguém é forte, é bom. Porque ele veio denunciar que a comida que nós colocamos no prato da nossa casa é muito inferior ao poder da comida que ele colocou nas universidades. O que definiu a queda do homem e da mulher? O que eles escolheram comer. Enquanto eles comeram do cardápio de Deus, eles viviam. Passou a comer do cardápio da serpente e morreu. Aquela casa, enquanto comia do cardápio de Deus, ela vivia. O dia que ela escolheu comer do cardápio da serpente, ela morreu. O que você acha que mantém a sua casa em pé ou ela cai? Isso não mudou. Até hoje, quem alimenta a tua casa define se ela vive ou se ela morre. Quem decide a cultura da minha casa, quem decide o estilo de vida da minha casa, não é misturar o conselho do ímpio com versículos bíblicos. Deixa eu te falar uma coisa, preciso discernir o espírito. Nesses dias, irmãos, não é intelecto, é discernir o espírito. A guerra, o combate entre Jesus e Satanás no deserto, ali havia um debate, uma discussão. Mas não era Jesus usando a Bíblia de Jesus e o diabo usando a Bíblia do diabo, não. A fonte de pesquisa era a mesma. Todos os dois estavam usando a Bíblia. O que diferia é quem estava falando, em que espírito estava falando. E qual foi a proposta do diabo? Transforma essa pedra em pão e come, ó Jesus. Ele disse, não, cara. Deu certo com Adão, mas não dá certo comigo. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do teu Deus, ó diabo. Porque até o diabo, Deus tem um Deus. Se a palavra de Deus não voltar a governar nossas emoções, nossos pensamentos, nossos impulsos, se ela não tomar os ares dessa nação,
Cara, Deus me ajuda. Deixa eu dizer uma coisa. O Messias que pode salvar uma nação, cara, não é esse que você está pensando. Ele não é esse. O Messias que pode salvar uma nação, cara, aquele que alimenta a tua casa, aquele que cria um ambiente celestial para você. Precisamos entender os dias que estamos vivendo. Nós precisamos salvar os nossos filhos. Nós precisamos. Por que eu falei que tinha que dar mão à palmatória ao mundo esquerda? Por quê? Eu estava falando para o apóstolo Cristiano o seguinte: tem uma parábola na Bíblia que Jesus fala que ninguém nunca prega sobre ela. Por quê? Porque ele fala de um cara que era administrador de um grande senhor. E ele foi demitido em uma mesa de aviso, que 30 dias, como ele era o administrador, o financeiro, ele foi chamando todos os credores. Ele pensou: daqui a 30 dias eu estou desempregado, eu tenho que ajeitar e abrir as portas do meu futuro. Então ele chamava alguém que devia para o seu senhor, como ele era administrador. Quanto é que você deve aqui? Eu digo: eu devo R$1.000. Não, está tranquilo, 500. Assina aqui. Cara, valeu. Chamava outro: quanto é que você deve? Eu devo 10.000. Tranquilo. Bota aqui, vou perdoar 500, 5.000 para você. Bota aqui 5.000, assina aqui. Uau. No final das contas, Jesus disse que o seu Senhor elogiou a conduta daquele homem. Como ele se preocupou, por meio do perdão, garantir o seu futuro. E ele disse: os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Ele não estava elogiando o caráter daquela pessoa, porque ele continuou chamando ele de filho das trevas. Ele não transformou ele em filho da luz. Mas disse: cara, como esse cara pegou a sagacidade de entender que por meio do perdão ele garante o seu futuro. Os filhos da luz não entenderam isso. É disso que eu te falo. A gente tem que dar a mão à palmatória à esquerda. Como eles conseguiram? Por meio de praticar Deuteronômio 6. Inculcaram na cabeça dos nossos filhos coisas que hoje estamos passando trabalho para tirar. Mas essa palavra, para inculcar no coração, na cabeça dos filhos, é para nós. Deuteronômio 6, você pode abrir para mim? Você pode colocar lá? Deuteronômio 6, por favor. Deuteronômio 6, pode colocar a partir do versículo 3. Ouve, pois, ó Israel, atenta que os guardes para que te vá bem, muito multipliques na terra que emana leite e mel, como Deus te prometeu, como o Senhor Deus dos teus pais. Ele citou a Torá e agora ele fala isso. Pode ir para frente. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. O Senhor nosso Deus é o único Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás aos teus filhos. E eu gosto da tradução que no original está inculcarás. Eu gosto muito da palavra inculcar, porque a maioria das traduções fala inculcar. Inculcar aos seus filhos. Você sabe, todos nós conhecemos aquele versículo: ensina a criança no caminho que deve andar. Essa palavra no original não é ensina, é treina. Você já viu alguém gordo sendo personal trainer? O cara que treina, ele tem que ter no mínimo de preparo. Treinamento é todo dia. Tu as inculcarás aos teus filhos. Eu sempre gosto dessa palavra inculcar, porque quem aqui já tentou arrancar uma coisa da cabeça de alguém que inculcou? Você não consegue, aí você desiste. E pior não é isso: se você encontra na metade do caminho alguém vindo fazer o que você não conseguiu, você rouba a fé da pessoa. Diz: nem adianta tentar, que ele inculcou com isso, ninguém tira da cabeça dele.
Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, na tua boca, na tua mente. Tu as inculcarás aos teus filhos. Como? Vamos pensar em modos práticos. Como? Delas falarás assentado à tua casa. Quando estiver sentado em casa, vai falar sobre o reino, vai falar sobre o amor de Deus, vai falar, amarás o Senhor teu Deus. Meu Deus, a gente está toda hora querendo dizer para o filho, não pode isso, não pode aquilo. Mas se Deus ensinar um filho a amar a Deus, quando você ama não é regra, nada é peso, nada é abstinência. Por quê? Porque a lei do Senhor, ela refrigera a alma, ela não acrescenta dores, cara. E nela tem o seu prazer. Falarás dela assentado. Assentado, quem vai falar na sua mesa é você. Assentado, quem vai falar na sua mesa não é o Globo Esporte, não é o Jornal do Meio-Dia. Não, assentado à sua mesa, quem vai falar é você. E andando pelo caminho, quando você sai, você está andando pelo caminho, você está falando a respeito disso. Você está inculcando, você está colocando todos os dias a cabeça do seu filho, ao deitar, ao levantar, e ainda mais. Próximo versículo. Também atarás por sinal nas tuas mãos, e te será por frontais entre os teus olhos. Uau! Atarás nas suas mãos, e será por frontal entre os teus olhos. É na fronte, é entre os teus olhos. É esse olho espiritual que o mundo esotérico gosta de desenhar ele aqui. Pasme, ele existe, porque ele é o olho espiritual, que vê o espiritual, enquanto o teu físico está contemplando alguma coisa. Colocarás sobre o frontal os teus olhos, na tua testa, e também na palma das tuas mãos. Sabe por quê? Principalmente nos últimos dias. Por quê? Porque nos últimos dias vai chegar uma hora que o anticristo vai aparecer e vai querer marcar o seu filho na sua testa, na sua mão, a marca da besta. Mas quando chegar no teu filho, sabe o que ele vai dizer? Não posso, porque esse já marcou na palma da mão, em frontal dos seus olhos, a marca do reino. Não cabe marcar a marca da besta. Esse é o ponto, meu apóstolo, que quando pensamentos de outra sorte quiser entrar. Por quê? Porque o diabo, ele não tem lugar. O diabo trabalha com espaços vazios. O diabo trabalha com lacunas. A Bíblia diz o seguinte: o maligno não me toca, mas ela também diz: não deis lugar ao diabo, porque ele ocupa lugares vazios. Por isso que se não marca nas mãos, não marca na testa, ele marca. Ele só marca quem não marcou. Quantos entendem o que estamos falando? Precisamos compreender os dias que estamos vivendo. Vamos ter que dar algumas mexidas. Nós não podemos perder nossos filhos, irmãos. Só que o mais maravilhoso disso é quando Satanás se levanta para matar machos, é porque uma geração libertadora está nascendo. E é isso que eu vejo. Ao mesmo tempo que muitos dos nossos filhos estão sendo afetados, ao mesmo tempo há um mover sobre jovens nessa nação que eu estou impressionado. Eles estão indo comer em algum lugar. Eles estão indo se alimentar em algum lugar. Eu quero que você acredite no que eu vou falar. Eu não vim com a minha casa aqui para apresentar a minha casa como modelo, não. Eu tenho filha jovem, tenho filha adolescente. Eu sei os embates que elas vivem, sei suas guerras. Me deparo com muitas limitações na hora que eu tento ajudá-las. Porque pai, quando tenta ajudar filho, a gente, se não está no espírito, irmão, a gente não transfere amor para o filho. A gente quer converter o filho. E essa é a hora que a gente mais perde. Porque o filho sabe que o pai não busca o filho, ele busca um prosélito. A filha sabe que o pai não está buscando um filho, a mãe não está buscando um filho. A mãe estava buscando uma prosélita, se é que existe o feminino disso. Nunca me convidou para ir no cinema, mas para ir na igreja parece que eu tenho que ficar escondido.
Eu estou aprendendo também. E eu preciso que você, eu vou fechar aqui. Jesus está falando sobre a vinda do reino. Reino, irmãos, não tem a ver com você e não tem a ver comigo. Sabe, apóstolo, é difícil para a igreja brasileira compreender reino. Por quê? Porque nós somos um povo treinado na democracia. O reino de Deus, ele é monárquico. É um reino. Ele não é democrático, ele é teocrático. Se o reino de Deus fosse democrático e eu chamasse todos para vir aqui na linha de oração para orar por cura, se Jesus curasse um, teria que curar todos, senão amanhã tinha protesto. Isso é democracia. Por isso que tem gente que dá data para Deus fazer as coisas, porque se o Senhor não fazer, eu largo tudo. Irmãos, o reino de Deus é teocrático. Não tem a ver comigo, não tem a ver com você, tem a ver com o rei. O reino de Deus, a palavra não fala para mim, não fala para você. Por quê? Porque no reino de Deus não tem o eu. No reino de Deus o pão é nosso, o Pai é nosso. Por isso, se o teu filho está no Senhor e o meu não está no Senhor, nós dois temos um filho que está no Senhor e um que não está no Senhor. Porque não tem lugar para condenação e crítica. Estamos numa batalha que quer roubar os nossos filhos. Seu filho, meu filho, seu filho. Estamos numa guerra e precisamos compreender o que estamos vivendo. Oh, Deus nos ajuda. Bem-aventurado o homem que medita para compreender o seu tempo, entendendo que o reino de Deus, ele não é visível, irmãos. Ele é um reino espiritual. Estamos vivendo guerras. Eu vou encerrar de verdade. Senhor, me ajuda a não ser mentiroso. Precisamos compreender. Irmãos, as eleições já acabou. A igreja ainda está na campanha, brigando, postando foto do que jornalista da Globo está falando. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Antes que venha o último e grande dia do Senhor, tem uma promessa. Um grande mover de restauração familiar vai acontecer. Está escrito. A minha família pode não ir, mas muitas virão. Por quê? Porque um grande mover de restauração. Então não importa. O que é de Deus vai ser feito. Eu estou trabalhando para que quando Ele vir, eu esteja dentro da arca com a minha casa. Agora ele diz o seguinte: eu enviarei o espírito do profeta Elias. Por que é o profeta Elias? Por que é ele, o mover, a unção que está sobre ele, que vai restaurar o coração de pais aos filhos e filhos aos pais? Então eu preciso ir para o pé das realidades. Quem foi Elias? Elias foi um homem que confrontou Jezabel. Elias foi um homem que veio esbarrar com um principado chamado Baal. Entenda uma coisa, pense isso comigo. Naqueles dias o governo espiritual de Israel era Baal. E esse governo espiritual, Baal, ele tem uma função. Jezabel tem uma função: modificar o padrão familiar de Deus na terra. Por isso aquela mulher toma a frente. E aquele homem ganha um espírito de Neymar, fica tadinho, coitadinho, não quer, sabe? Cai no chão, fica beiçudo. Irmãos, deixa eu falar uma coisa. A Copa do Mundo foi emblemática para nós. Deus mostrando que geração nós estamos criando. Uma geração de Neymar. Qualquer beliscão cai no chão, fica gritando. E precisamos levantar a geração de homens que caiu, rachou o pé. Levanta, cara, vai jogar, ajuda o teu time. Te levanta e ajuda o teu time. Não valorize tanto a sua dor. E ele manda então que os profetas de Baal, os profetas de Jezabel, levantassem um altar para Baal. E ele levantou um altar para Jeová. E quem respondesse com fogo era o Deus vivo, o verdadeiro. E Deus responde com fogo.
E Elias muda o governo espiritual de Baal, e Jeová passa a governar. Entenda uma coisa: a guerra contra Jezabel não é uma guerra que você vence com cursos de papéis de marido e esposa. A guerra contra Jezabel não é uma guerra de papéis. A guerra contra Jezabel é uma guerra de altares, porque altar define trono e trono define governo. E debaixo desse espírito, o padrão familiar na terra é invertido. Por isso que Jesus olha para João Batista e diz: esse João Batista é o Elias que havia de vir. Por quê? Porque João confrontou o padrão familiar daqueles dias, chamando Herodes, dizendo: essa esposa não é sua, essa esposa é do seu irmão. Na igreja de Herodes, na igreja de João Batista, melhor dizendo, Herodes não poderia congregar se não devolvesse a esposa do irmão. Agora entenda uma coisa: quem derrubou Jezabel do trono, fisicamente derrubou Jezabel do palácio, foi Jeú. Um camarada do nada que Deus ungiu, foi lá. E sabe o que falava sobre Jeú? Quando viram aquele carro indo contra o palácio de Jezabel, disseram: olha, não sei o que está acontecendo, vem igual, só pode ser Jeú, porque ele guia como louco. Irmão, Jeú pode ser Bolsonaro, Trump, qualquer coisa. Elias não. Deus não vai levantar Jeú para restauração familiar. Deus vai levantar Elias. Elias não se envolveu contra carne e sangue. Elias venceu nas regiões celestiais. O papel da igreja, irmãos, é o papel de Elias, não é o papel de Jeú. Jeú, Deus unge quem Ele quiser. Quando Elias troca altares e muda governo. Esse é o papel da igreja. Quantos estão comigo? Por isso nós temos um desafio: devolver os altares de Deus para os nossos lares, retomar os nossos filhos. Estamos numa guerra. Não queira fazer o papel de Jeú. Jeú, Deus unge qualquer doido, quando Elias já fez o papel. Fica de pé comigo, por favor. Eu quero respeitar o horário, porque amanhã nós temos mais. Precisamos reocupar os nossos posicionamentos corretos. Eu falei que hoje eu não falaria a pessoas, eu falaria aos céus dessa cidade. E agora, irmãos, ganhamos um passo. O Senhor tem colaborado. Uma grande restauração vai acontecer. Eu sei que vai. Pais se converterão aos filhos e filhos se converterão aos pais. Embora a gente tenha que refletir, se Deus primeiro vai converter o coração dos pais para depois os filhos, quem está desviado? Deixa eu dizer uma coisa aqui, irmãos. Deus decidiu criar um movimento de oração nessa nação. Ele não pôde fazer isso dentro da igreja. Ele teve que levantar jovens com sala de oração fora da igreja, para ter oração para essa eleição e outras coisas acontecer. Eu me pergunto, por que Deus não pôde criar um mover de oração dentro da igreja? De alguma maneira, não conseguiu passar por dentro da gente. Não conseguiu passar por dentro dos nossos lares. Não conseguiu passar por dentro das nossas congregações. Só conseguiu passar por fora. E essa casa aqui, ela tem um privilégio. Eu vou falar por que tem um privilégio. Porque os únicos lugares, meu apóstolo, únicas igrejas que eu encontrei, que estão tendo um mover de renovação espiritual, de ativação espiritual, são lugares onde o filho ou a filha biológica do pastor presidente está envolvido. Porque se Deus ativa o filho do presbítero,
o pastor presidente ele não aceita. Por que ele não aceita? Porque ele não se submete às mudanças dessa juventude. Então ele não consegue. Mas o filho biológico, ele diz, se o filho biológico quiser pintar a igreja de preto, ele diz que não, mas depois de um mês enchendo a paciência dentro de casa, ele pinta. Mas para o filho do presbítero pedir, não pinta. E essa casa ministerial, onde tem duas gerações conectadas, ativada, é onde Deus tem conseguido passar as suas águas. Por isso, aproveite. Isso são poucos casos que estão acontecendo. Em igreja local, são lugares onde tem conexão espiritual. Irmãos, é geracional. Onde tem conexão geracional tem reino. Onde não tem conexão geracional, pode ter igreja, mas não tem reino, porque reino conecta a geração. Por isso, ele vai converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos ao Pai. E isso começa por nós. E a minha oração é que sejamos ativados no compromisso de lutarmos os dias que estamos lutando um pelo outro. Irmãos, você está ouvindo um cara que já criticou pai e mãe. Eu já tive a minha meninice. Eu já tive a minha estupidez. A minha oração hoje é: Deus, eu não quero que o Senhor precise cortar na minha carne para ter compaixão da família que está despedaçada. Não, Senhor, é graça. Essa graça vem sobre o meu lar. Me ajuda a estender essa graça sobre o lar de quem quer que seja. Porque, irmãos, em última instância, a igreja é a família de Deus. Eu gostaria de orar por você. Eu gostaria de orar sobre a sua casa. Sabe, irmãos, nós vamos ter que lutar com armas espirituais. Você vai precisar botar as mãos sobre a mente do seu filho quando ele estiver dormindo. Por favor, quando ele estiver dormindo, mas muito dormindo. Não deixe ele ver nada. Põe a mão sobre o seu filho, sobre a mente do seu filho. Profetize sobre a mente do seu filho. Profetize sobre a mente da sua filha. Cara, eu nunca vou esquecer, apóstolo. Meu Deus, a Sarinha, quando ela estava na primeira, segunda, terceira, na terceira série, não sabia ler e escrever direito ainda. Meu Deus, que prova. Que coisa bonita para falar na frente dos outros, minha filha. Mas o pai pode falar, porque os teus últimos 10 anos, os últimos da quinta série até o último ano do ensino médio, ela foi líder da sala de aula. Ela pulou das 3 últimas para as 3 primeiras. Eu lembro que eu queria dar um soco, mas eu não podia, então eu deixava dormir. Eu botava a mão na mente da Sara e eu e a Lu, nós orávamos: Senhor, ela é poderosa para resolver problemas de matemática, de biologia, de geografia. Eu quero declarar que a Sara é inteligente. Eu quero declarar que a mente dela está impermeável para todo tipo de seta maligna que queira roubar a inteligência dela. Só que hoje, irmãos, não dá mais para orar para filho ser inteligente. Hoje tem que impermeabilizar a mente do filho, dos ensinos desse mundo, dos espíritos embusteiros, que muda pensamento, que muda comportamento, que muda até genética. Nossas guerras são outras. A igreja está voltando a ser igreja. Você diz: temos uma conexão, estamos conectados. E olha que nós ainda não sabemos lidar com esse, nós estamos aprendendo. Cara, a hora que nós pegar o jeito de empunhar essa espada, mas vai, irmão, vai cortar a cabeça de capeta para tudo quanto é lado. Vai ter um mover de restauração tão grande sobre essa nação. Um mover tão grande. Filhos que você achava assim, eu já tinha dado por perdido, vai ser recuperada. Isso não é profetado, irmão. Eu não estou dizendo para você que eu vou ungir essa garrafa d'água e você vai para casa beber. Não, você vai guerrear. Você vai entender o teu lugar no Espírito. Porque se um sangue, irmãos, de galinha derramado no centro de macumba, ele pode falir uma empresa, destruir um casamento, o que o sangue do cordeiro não pode fazer sobre a nossa casa. Eu preciso saber o que foi depositado sobre mim. Eu quero declarar isso. Força no Espírito, força na mente. Eu quero declarar essa palavra regendo a sua casa, essa palavra regendo os seus pensamentos, essa palavra regendo o seu espírito, essa palavra regendo. A partir de hoje, você vai orar pela comida que o seu filho vai comer, você vai orar pelo celular que hoje você já não pode mais arrancar da mão dele, você vai orar, você vai dizer: Senhor,
ele vai estar assistindo, ouvindo tal música, mas eu declaro que não importa a letra, o Espírito que vai entrar, o teu Espírito, eu declaro que anjos estão rodeando ele, a igreja vai se apossar das armas que tem. As armas da nossa milícia não são carnais, são poderosas em Deus, para a destruição de sofismas, de raciocínios, de filosofias, que se levanta contra o conhecimento de Deus. As armas das nossas milícias, elas não são carnais, poderosas em Deus. Vamos ministrar ao Senhor. Ouça, paz, usa os recursos do céu. Quero dar algumas dicas aqui. Vai orar, pai e mãe. Diga: Senhor, quais são as músicas que o céu está tocando nesses dias na terra? Porque, cara, acredite em mim, seja menino. A Bíblia diz na estutícia: seja criança. Coloque esse som ligando dentro de casa. Seu filho não está trabalhando, deixa ele rodando dentro de casa baixinho. Sabe, irmãos, meu Deus, eu queria que o pessoal pudesse saber o que eu estou falando, mas só gente da minha idade é que sabe. Tinha uma coisa antigamente chamada Impril. Quem vai lembrar disso? É um negocinho que a gente botava assim e fumegava para os pernilongos não ficar. Entenda, isso, exatamente isso. Senhor, qual o som que o céu está tocando nesses dias, que a igreja está tocando? Pega, liga esse sonzinho, deixa ele dentro de casa. Acredita, isso funciona, assim como aquela fumacinha matava os pernilongos, assim isso fica higienizando o seu ambiente. Irmãos, na faculdade, já nas universidades, já não é mais o que aquele professor ensina, mas o que aquela atmosfera está carregada. Entenda uma coisa, o Ló não conseguiu dar uma resposta forte, rápida para o anjo. Era um anjo falando com Ló, e Ló não estava em pecado, não estava na imoralidade, mas só o fato dele viver naquela atmosfera, ele não conseguia dar uma resposta rápida para o divino. Entenda as coisas, coloque essas canções. O apóstolo, nós vamos fazer coisas parecidas. Nós vamos reunir mesa com pai, mãe e filhos, que seja da idade do Caio para cima. Nós pais e nossos filhos, nós vamos conversar juntos. Nós vamos abrir a Bíblia e nós vamos perguntar o que a gente fala hoje que atrapalha a vida de vocês. Vamos nos ouvir, sabe? Senta, pega em casa 2, 3 amigos da igreja, senta, mas não senta para falar de pessoas, senta para ver como que, irmãos, nós precisamos entender as guerras que estamos vivendo, precisamos ter ações, como levantar um altar para Deus, como depois na prática atingir as nossas filhas, as nossas casas. Como? Eu quero declarar em nome de Jesus, você que tem filho pequeno, sabe o uniforme, quando você pegar o uniforme, para antes de vestir o seu filho, ele não precisa ver, ou se é criança pode ver, coloca a mão no uniforme do Senhor. Eu quero declarar em nome de Jesus, eu quero ungir essa roupa, lá na creche, quando um pedófilo quiser tocar nele, por causa dessa roupa, quiser tocar nela, por causa da unção que está nessa roupa, ele não vai tocar. Quando um ensino quiser, uma flecha quiser pegar sua mente, pelo desenho animado assistido, por algum tipo, Senhor, essa roupa eu unjo ela. Eu quero declarar no reino do Espírito, assim como Moisés esteve guardado na casa de Faraó, essa roupa vai guardar meu filho, minha filha, ali aonde estiver, naquele colégio, naquela creche, aonde estiver, na casa da madrinha, na casa da avó. Irmãos, nós temos que voltar a agir em oração, em fé. Eu estou falando de coisas meramente místicas, irmãos. Voltar a acreditar nas coisas pequenas. Eu estava saindo de casa, tinha o tal do Halloween agora esses dias, aí estava cheio de bruxinha, as crianças lá diziam não sei o que, doce ou travessura. Eu estava saindo de casa, fui pego de surpresa com aquilo. A Luciana disse: eles estão impedindo doce ou travessura, o que é isso? É Halloween, não sei o que eu vou fazer? Eu disse: Luciana, eu estava saindo de carro, senão, irmãos, eu ia procurar uma bala, um chocolate, uma coisa dentro de casa, eu ia orar. Digo: pega aqui, Satanás, eu quero ungir esse bombom agora, eu vou dar para essa criança, que eu não vou estragar, a criança é criança, mas a hora que ela comer esse bombom, cara, vai converter ela, o pai dela, a mãe dela, a bruxa. As armas das nossas milícias não são carnais.
Irmãos, age no simples. As coisas de Deus são fortes no simples.